Patrocínio. Bem-vindos ao programa Mobiliário em Notícia. Hoje em destaque, em que estado se encontra atualmente o setor do mobiliário? Qual o papel do associativismo? Depois de um forte investimento em equipamento, que permitiu passar de uma fase quase artesanal para a industrialização, o setor depara-se agora com um mercado mais pequeno, onde a oferta é maior do que a procura. A internacionalização apresenta-se como uma porta de saída, mas teremos dimensão para vencer no mercado internacional? O que fazem as associações para apoiar as empresas nestes desafios? Estas e outras questões mais à frente no programa, com Mário Costa, mas para já as notícias. Nini Andrade Silva é candidata, através do projeto do Hotel Teatro, no Porto, aos Prémios Europeus de Design de Hotéis. O vencedor será conhecido a 23 de novembro, a quando da abertura da exposição de Sleep Event, em Londres, onde a designer madeirense também vai participar. A Catarina apresenta os sofás Baobab, da marca italiana Tascini. As peças têm linhas arredondadas e uma imagem bastante contemporânea. O contraste entre o volume do assento e o perfil delicado das costas faz desta peça um objeto confortável. Os sofás estão disponíveis em vários tipos e revestimentos e cores e contribuem para a criação de um ambiente com personalidade. O presidente do Conselho de Administração da Robialac é o novo presidente da Confederação Europeia da Indústria de Tintas. René Riou encara a presidência como um desafio que irá defender os interesses das empresas europeias do setor e promover a colaboração entre si. A Confederação Europeia da Indústria de Tintas é um organismo que representa cerca de 1.200 empresas fabricantes de tintas e vernizes, com um valor de negócios de 17 mil milhões de euros. A Vesta é um espaço que combina loja, showroom e ateliê de design de interiores. Centra-se em peças de marcas nacionais e internacionais, no design próprio e no detalhe de apontamentos de arte, desde a contemporânea à mais dispersa, tribal e autóctone, de áreas como África ou Japão. Apresenta-se pela primeira vez em Lisboa. Começa este fim de semana, no Expo Salão da Batalha, mais uma edição da Expo Decor Util Casa. Até o próximo domingo, o certame vai expor produtos relacionados com a área do mobiliário e da decoração, assim como eletrodomésticos, cozinhas e utilidades para a casa. Este ano, o espaço assinado pelo arquiteto Dino Gonçalves na Casa Decor, para a marca Matias Concept, é dedicado aos prazeres, vícios e rituais. Trata-se de uma sala de banho e massagem com biblioteca, cujo enredo gira em torno de alguém que dá valor à hora do banho, ao momento de descontração e que detém um olfato peculiar e exigente. A Projeto Casa regressa de 25 a 28 de novembro ao recinto da Exponor. Os temas centrais da segunda edição do evento são o design, a arquitetura e a reabilitação urbana. O certame promove uma reflexão sobre esta temática e destaca a requalificação dos edifícios e o regresso das pessoas ao centro da cidade do Porto. Manuel Alegre vai estar no Conselho de Matosinhos no dia 19 de novembro. O candidato à presidência da República tem previsto um encontro com meia centena dos mais importantes empresários do país, do ramo do mobiliário e da decoração. O objetivo é aprofundar os seus conhecimentos sobre esta área e inteirar-se das preocupações das empresas do setor. O encontro acontece em Lavra, nas instalações da Emibra, que promove a iniciativa em parceria com a Associação Portuguesa de Comércio Imobiliário e a revista Mobiliário em Notícia. Vamos dar continuidade ao programa falando e fazendo o ponto da situação sobre o associativismo e o setor do mobiliário. Recebemos, por isso, a visita de dois convidados. Emílio Brandão, obrigado por ter aceito o convite. Jorge Brito, igualmente. Emílio Brandão tem um largo passado no setor do mobiliário como editor da revista Mobiliário Notícia e diretor-geral do programa Mobiliário Notícia aqui no Porto Canal. Jorge Brito é também ele possuidor de um vasto currículo enquanto empresário, tem uma carreira associativa recheada e é consultor do mobiliário. Eu começaria por perguntar, e falo-ia talvez ao Emílio Brandão, concorda com este traço que fizemos ao setor do mobiliário, falando de um setor que se modernizou recentemente e que conseguiu inverter a lei da oferta e da procura, passando a oferecer muito mais mobiliário do que aquele que a sociedade é capaz de consumir?
Mário, na década de 80, as indústrias em Portugal deixaram de ser artesanais e passaram a ter uma produção muito mais industrial. Só que o que faz com que haja uma oferta muito grande e uma procura menor, e hoje ainda pior por causa da crise, não portuguesa, mas uma crise europeia, é que industrializaram-se de uma maneira desmedida. Quer dizer, uma empresa que produzia, por exemplo, 1 milhão por ano de euros, passou a produzir 2 milhões. E aqui qual é o problema? É que investiram em maquinaria, começaram a ter um bom produto, mas esqueceram-se do departamento comercial e do marketing. E isso levou a que as empresas hoje não estejam preparadas para investir noutros mercados. E há alguma dificuldade de penetrar porque não temos marcas, não temos comunicação para o exterior. Somos conhecidos cá, o mercado afunilou, deixou de absorver o que se produzia e temos a dificuldade de ir para o estrangeiro por causa precisamente disso. Nós já vamos falar de internacionalização, mas eu gostaria de perguntar ao Jorge Brito, até porque ele foi uma das pessoas que acompanharam todo este processo. Os investimentos que foram feitos, ainda assim, fazem com que a nossa dimensão enquanto empresa seja muito pequena. Isto é, nós não conseguimos, apesar do investimento que fizemos, não conseguimos concorrer com os grandes produtores de mobiliário europeus e mundiais. E isso principalmente a nível de economias de escala. Pela minha experiência nas feiras internacionais, verificamos que, por vezes, determinados clientes apreciam o produto exposto, têm preço competitivo, mas depois, quando chega à prova de quantidade, as empresas, honestamente, dizem que não têm potenciais para poder corresponder às quantidades que muitas vezes esses clientes solicitam. No fundo, falta de dimensão, é isso? Exatamente. Há uma empresa em Portugal que tem uma certa dimensão, que fica situada na zona de Santarém, que é o JJ Louro, e ele próprio diz que as nossas empresas necessitam de maior dimensão. E isso vem ao encontro realmente deste problema. Mas eu pegava também e dizia, em relação àquilo que o Emílio comentou, eu alertei num slogan em que disse: antigamente tudo quanto fazíamos nos vinham comprar, agora tudo quanto fazemos temos que ir vender. E neste ir vender é que está a situação do nosso problema, que as empresas não têm pessoas altamente preparadas para a internacionalização, ou seja, preparadas para procurar mercados adaptados às nossas condições de trabalho. Mas eu já lá ia à questão da internacionalização, até porque o próprio Emílio Brandão lançou o tema. Antes, no entanto, eu gostaria de lhe perguntar, constatando como uma realidade o facto de o setor ser muito pulverizado, será que a solução para os nossos problemas e para ganharmos dimensão internacionalmente passará pela fusão de empresas? Jorge Brito. Eu penso que sim, e isso é realmente um bom exemplo futuro. Ao contrário daquilo que aconteceu na década de 90, que se criou a nível governamental as redes de cooperação, que infelizmente não cooperaram e não resultou em termos de benefício para as pessoas que estavam ligadas à indústria de mobiliário. Hoje não há uma única rede de cooperação a funcionar e isso requer realmente, da parte dos empresários, situações de cooperação, lealdade e compromisso mútuo de forma a ser cumprido. Porque realmente nós hoje em dia temos um bom exemplo, que é de uma empresa que está dedicada à hotelaria, que além do fabrico próprio que tem mais 8 a 9 empresas a trabalhar em colaboração. Disto que resulta? Resulta organização, métodos de controle de tempo, em termos de que, como todos nós sabemos, a indústria hoteleira exige prazos de entrega altamente eficazes e seguros. E isso faz com que a empresa líder neste campo
coordene as outras empresas, fazendo cumprir aquilo que é necessário para as entregas na hora certa. Acredita, Emílio Brandão, que até estes momentos de dificuldade em termos económicos, porque estamos a passar a nível mundial, sejam suscitadores, digamos assim, de fusões em empresas do setor em Portugal? Não. Não passa por aí? Não. Aqui há um outro fator que o Jorge Brito não falou, que é a indústria está a transferir-se para a África e para a Ásia. E por isso o que nós temos cá em Portugal, a peso que nos serve, são alfaiates. São pequenas e médias empresas que podem perfeitamente produzir em qualidade, que é o que nós temos, em design, que já temos há muito tempo, e por isso penso que estamos preparados para vender e bem. Por isso não concordo muito com esta questão de juntar e não acredito, porque o empresário português atual, ainda hoje, penso que tem tendência a mudar, é extremamente individual, individualista, e por isso não é capaz de partilhar nada com ninguém e tem alguma dificuldade. Isto também começa pelo exemplo do próprio associativismo, que eu não gostava de falar. Mas vamos nesta altura, porque acho que deve começar pelo mar. Vamos falar, mas de qualquer forma falou de design, e quando se fala de mobiliário é uma palavra que vem muitas vezes à conversa, o design. Há um design português? Há elementos que são característicos ao design feito em Portugal? Jorge Brito. Olha, Mário, as tendências a nível daquilo que é o mercado europeu devêm muito dos maiores impulsionadores do design na Europa, que é os italianos. E verifica-se, e para a minha experiência de há muitos anos esta parte na presença nas feiras, verifica-se que as tendências são determinadas pelos italianos. E o design não é mais nem menos do que a conjugação hoje de formas muito retilíneas que são alteráveis de acordo com os materiais que as compõem o próprio mobiliário. Neste momento é a nogueira, é os lacados brancos e por vezes os designers procuram integrar este princípio e depois dando-lhe formas ergonómicas diferentes. Portanto, mas é em Portugal, é na Espanha e é nos outros países. Portanto, não há nada que possa caracterizar especificamente o design. E o design hoje, pelas formas que tem, muito retilíneas, é extremamente difícil fazer algo de diferente em relação a um designer português ou um designer espanhol. Mas se é assim, quais são então os pontos fortes do mobiliário português? Não, o nosso ponto forte dos últimos anos, esta parte, é a qualidade. Eu próprio tenho verificado que os espanhóis apreciam extremamente, num ponto muito positivo, a nossa qualidade. E a nossa qualidade advém de muita experiência em muitas feiras ao longo dos últimos anos que os nossos empresários tiveram nas feiras internacionais. Verificaram quanto é importante não o acabamento de um móvel aparentemente em que todas as pessoas possam olhar, mas aquilo que está para além do que se possa ver. Ou seja, nos interiores, no pormenor daquilo que é a parte invisível do móvel. Muito bem. Já vimos que a balança comercial do setor é positiva, isto é, Portugal exporta mais mobiliário do que aquele que importa. Como é que se deu esta inversão? Como é que, em meia dúzia de anos, se calhar uma dezena de anos, se tanto, se alterou este estado de coisas de um país que era essencialmente importador para um país que passou a ser essencialmente exportador, Emílio Brandão? É simples, o ditado é antigo, a barriga comanda a perna, e como nós não conseguíamos vender cá, tivemos que ir para o mercado externo. Conseguimos o mercado espanhol, conseguimos o mercado francês, que é um mercado muito forte, o francês, e por isso conseguimos compensar essa importação que era muito grande. E também não podemos esquecer que hoje temos empresas em Portugal que exportam, como o caso da